Vamos falar dos melhores, do top 10 filmes de 2020 na retrospectiva a partir de agora. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui no último vídeo do ano. Isso aí, último vídeo do ano, galera. Acabou o ano, hoje dia 31 de dezembro. Para alguns, graças a Deus que o ano acabou, para outros nem tanto. Mas a gente teve muita coisa legal esse ano. Quando a gente viu todo o caos que seria afetado o cinema com a crise da doença que a gente está vivendo ainda, a gente pensou, putz, esse ano não vai dar para ter Oscar, não vai dar para ter nada. Dificilmente a gente vai ter algum super filmaço. Pois é, mas como eu já trouxe num outro vídeo aqui para vocês dentro dessa retrospectiva, o streaming foi muito forte, foi muito importante dentro disso. Inclusive já clica aqui agora para assistir aquele vídeo que está muito legal, inclusive diga-se de passagem. E por isso eu enumerei 10 filmes, alguns que foram para o cinema, outros não tiveram essa oportunidade, mas lançaram no streaming e que fizeram muito sucesso. E para avaliar tudo isso, o meu querido parceiro Rotten Tomatoes, o site que traz a porcentagem de aprovação de crítica e de público. Se por um acaso você também quiser saber os filmes que fracassaram no ano de 2020, você já clica aqui em cima também para assistir o vídeo que eu falei desses 5 piores filmes de 2020 então. Mas vamos começar então a lista de melhores. Mas antes, para você ter acesso a esse conteúdo incrível e me ajudar a escrever a história aqui desse canal em 2021, presentinho de fim de ano, hein? Já se inscreve no canal, aciona o sininho e deixa o like nesse vídeo de hoje, porque esses filmes que eu vou trazer aqui pra vocês merecem. Eu já digo isso agora pra você. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. Sonic, o filme. E se esse filme do Ouriço Azul tinha tudo pra ser um fracasso, tudo deu muito certo. Isso porque, como a gente está falando de um ano em que bilheteria não fez diferença na hora da gente analisar sucessos e fracassos, mas esse filme foi um dos que mais arrecadaram no cinema, porque ele foi ao ar lá no começo do ano, as pessoas estavam vivendo dias normais, e ele foi um dos filmes que mais arrecadou nas telonas nesse ano. Se fosse um ano normal, talvez ele não estivesse nesse topo da lista, mas ele está. Então, mas nem foi isso que me levou muito a considerar ele um bom filme. Mas por quê? Ele teve 93% de aprovação do público e 63% da crítica, o que dá uma balança legal aí. Os críticos foram um pouco mais firmes do que o público, isso é normal, mas de uma certa forma o filme convenceu muito. Mas por que eu disse que era para ele ser um fracasso e não foi? Porque no primeiro trailer divulgado, as pessoas caíram matando em cima do visual do Sonic, que mais parecia uma pessoa fantasiada mesmo, do que um próprio ouriço parecido com o dos videogames, por exemplo. Aí, quase aos 45 do segundo tempo, o pessoal foi lá, mudou a característica física do personagem, e aí sim, ele ficou com uma verdadeira cara dos games. E agradou a criançada, agradou as pessoas que jogavam e que ainda jogam o jogo até hoje. E para arrasar a gente ainda mais, dar aquelas boas gargalhadas, o Jim Carrey deu um show. Você que tá no comando? Sim, Não! Meu Não! nome... Eu comando. Escuta, amigo. Eu não sei se sabe quem... Desculpa, Major, qual é o seu nome? Benny... Ninguém quer saber! Sério, eu saí do cinema assim falando, cara, esse cara merece o Oscar. É óbvio que eu estava exagerando, mas que atuação do Jim Carrey. Ele garante boas gargalhadas no filme, junto com o Sonic, todo o contexto do filme como um todo. Então, de certa forma, ele tinha que estar nesse vídeo aqui como um dos maiores sucessos do ano. Existem 3 classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. O Poço foi ao ar, gente, na Netflix. E é um filme de terror para quem gosta desse estilo de filme e que as pessoas compraram muito a ideia dele, certo? Que traz uma história envolvente, você compra aquilo, você entende, ele assusta,
quando precisa, que o filme de terror ele tem que assustar, né? Então ele cumpre isso e a gente vai para aprovação e vê um entendimento muito semelhante entre fãs e crítica. Então a gente tem 79% de aprovação da crítica e 71% do público. Ou seja, até nesse caso a crítica gostou mais até do que o público. O que dá para entender, já que a gente está falando de um filme de terror, e tem muitas pessoas que não gostam desse estilo de filme, né? Posso ajudá-la? É claro, pode sim. Eu tô aqui para denunciar um crime terrível. Aves de Rapina. Bom, depois de diversos fracassos da DC nos cinemas, e principalmente do filme em que a Arlequina tinha aparecido anteriormente, que foi o filme do Esquadrão Suicida, e ela foi uma das únicas coisas que dava para salvar daquele filme, eles falaram então, vamos fazer o filme da Arlequina. E deu certo. Também foi um dos poucos que deu tempo de chegar no cinema, vender bilheteria e fazer um certo sucesso. Apesar de ter mudado de nome, no meio do filme, ele estava uma semana no ar, começou mal em bilheteria. Aí mudaram o nome do filme, aí deu uma alavancada. Nem foi tão bem assim. Mas de certa forma, 78% de aprovação do público e da crítica. Então pega essa conexão entre público e crítica, e 79% é um número muito bom. A história convence, a história é divertida quando precisa. A Margot Robbie dá mais um show nesse personagem, convence demais, foi muito bem. E são poucas críticas que a gente realmente pode fazer ao filme, né? Poderia ter trazido uma coisa além, ali, aqui, mas de certa forma, para tentar salvar a DC depois de tanto fracasso, ele veio em boa hora e ele consegue cumprir essa principal missão, fazendo com que o público e a crítica gostem de algo que a DC está produzindo. E surpreendam-se, porque no final do vídeo, quando eu for falar de um outro filme da DC desse ano, vocês vão cair do cavalo. Esse filme teve aprovação melhor do que aquele outro filme. Você já deve estar sacando do que eu estou falando. Surpreendentemente. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Uma última vez. Bad Boys para sempre. Bom, que Will Smith e o Martin Lawrence dariam um show mais uma vez, retornando depois de tanto tempo a esses personagens, isso a gente não tinha lá muita dúvida. A nossa dúvida estava mais na questão de que, será que vai dar para comprar os dois tão mais velhos, passando por aventuras como a que eles estavam acostumados quando mais jovens? E sim, funciona. O filme é divertido na medida certa, as cenas de ação são muito interessantes e o contexto da história faz a gente entender as transformações da vida desses dois caras, né? Desde o segundo filme até esse terceiro filme aí da série, da saga. Ele teve uma boa aprovação do público, a gente está falando de 96%. Já a crítica foi um pouco abaixo, mas é normal, 77%, o que dá para manter uma boa média aí também. E foi, claro, mais um, né, dos filmes que conseguiram chegar nos cinemas nessa temporada. Meu pai não consegue lutar. Eu irei no lugar dele. Mulan. Bom, esse é um caso até certo ponto à parte, porque se esperava muito. Eu gostei muito, muita gente gostou muito, mas por ele ser muito diferente da animação original da própria Disney, ele decepcionou um pouco muita gente. Por isso que quando a gente vê os críticos, eles conseguem dar 73% de aprovação. Mas o público em geral não perdoou e deu 49%. Por isso que a gente fala que é um caso à parte. Porque se você for o filme separado de todo o resto do contexto, ele é bom, ele é legal, ele diverte,
Ele conta uma história boa. Os personagens são bons. Mas se você for olhar a animação, talvez ele seja... Eu não consigo dizer. Por exemplo, eu quase disse agora, mas eu não consigo dizer que ele é pior que a animação. Ele só é diferente. E eu falei isso no meu vídeo de análise desse filme, inclusive se você quiser ver a análise completa, você clica aqui agora em cima, porque não necessariamente aquilo que é diferente é ruim. Ele só é diferente. Mas a gente tem que respeitar também quem queria ver algo idêntico à animação. Tudo que eu tenho pra você é uma palavra. Tenet. Tenet, 76% de aprovação da crítica e 70% de aprovação do público. Deu certo, de certa forma, né? É um filme de ação, de aventura, de tiro, porrada e bomba que funciona, que cumpre a promessa que foi feita pra gente, de trazer um filme que fizesse a gente embarcar nessa história, comprasse tudo isso e quisesse até, de certa forma, viver aquilo ali junto. Aquelas emoções, aquelas cenas muito boas de ação que foram bem feitas, que funcionaram. E foi um filme que não dá pra gente levar em consideração a bilheteria, porque ele até foi pro cinema logo na reabertura, então pouca gente estava indo, mas essas notas aí acima de 70% de aprovação, tanto da crítica quanto do público, indicam que a recepção foi muito boa, então ele tinha que configurar aqui na minha lista de melhores filmes deste ano. 14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. Borat. Sim, a sequência do filme tradicional conhecidíssimo do Borat chegou pra gente meio que de surpresa na Amazon Prime Video. Ele foi gravado durante a pandemia, que é uma questão que vale muito a pena a gente elogiar por ter dado certo e ter tido uma boa aprovação. A gente está falando de 86% da crítica e 66% do público. Então, gente, dá para dizer sim que até a crítica foi mais boazinha do que o público, e a crítica não costuma gostar muito desse tipo de filme. Mas pô, deu certo. Então olha que legal. Por isso que ele tem que estar, na minha opinião, dos primeiros lugares da lista. Terceiro lugar, né, se eu não estiver enganado. Errou! Então, pô, foi uma surpresa, ninguém estava esperando, do nada apareceu. Já tá lá no streaming mesmo, que facilita, né? Já pago por ele, então vou assistir. Atrai novos assinantes. Enfim, só dá para elogiar, né, a história, mais uma vez bem contada, desse jornalista lá do Cazaquistão. Mulher Maravilha 1984. Sim, você, assim como eu, acho que gostou muito do filme. Mas ele meio que passou por uma reviravolta em pouco mais de uma semana que me surpreendeu demais. Você que está mais esperto aí, quando eu falei lá do filme da Arlequina, da Aves de Rapina, você pescou que o filme que eu estava falando da DC, que teve nota de crítica e de público abaixo do Aves de Rapina, você certamente pensou, putz, só pode ser Mulher Maravilha. Mas isso não faz sentido. E realmente não faz sentido. Número 1, nada contra Aves de Rapina. Nada contra. Mas o filme é muito melhor que Aves de Rapina. Ele conta uma história, ele passa uma mensagem linda pra caramba, ele funciona de uma forma inesperada. Aliás, inesperada não, né? Porque a gente já imaginava Gal Gadot dando certo nessa personagem, a gente já viu isso antes. E voltou a dar certo. Mas o que aconteceu? Quando eu gravei a minha análise, tanto a com spoiler, tanto a sem spoiler, eu tinha visto no próprio Rotten Tomatoes que estava assim acima de 90% a aprovação. E estava todo mundo gostando. Só que o filme só chegou nos Estados Unidos no dia 25 de dezembro. E quando chegou lá, que a maior parte dos críticos, da crítica especializada, teve acesso ao filme,
Aí, meu amigo, o pessoal desceu a lenha no filme. Em primeiro lugar, os críticos não costumam gostar muito de sequências. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a principal crítica, e que eu até tinha feito essa crítica no meu vídeo, eu não lembro se no com ou sem spoilers, mas eu falei da questão da mulher leopardo. Que ela poderia ter sido mais usada, que faltou um pouco mais dela como mulher leopardo mesmo, naquela figura que a gente vê no trailer. Faltou. E aí muita gente lembrou e falou que essa caracterização da mulher leopardo estava aparecendo aquele filme Cats, do final de 2019, que aqui no Brasil até chegou em 2020 ainda, mas que como ele é de 2019 eu não trouxe na lista dos piores, mas é um dos piores filmes dos últimos tempos, sim, em que os efeitos especiais estavam ruins. E até de certa forma, eu até concordo com essa crítica aí. Mas para você sair de 90%, mais ou menos, estava acho que 97% do público e 93% da crítica, mais ou menos algo assim, e foi para o seguinte, foi para 65% de aprovação da crítica e 72% do público. Me surpreendeu demais. Apesar de ter dado uma baixada, a gente tem que entender também que a gente tá há uma semana, menos de uma semana do lançamento do filme para o mundo inteiro. Então essa média ela deve mudar bastante ainda. Mas eu não tinha como colocar esse filme menos que o top 3. Então ele veio aqui sim para o segundo lugar. Errou! E já vamos saber agora qual que é o primeiro, né? Aliás, né, gente, um adendo aqui, né? Na verdade, o Tenet foi o quarto lugar, Mulher Maravilha está em terceiro, agora eu vou pro segundo, que é o filme Soul da Disney Pixar, que também se lançou no dia 25 agora, e por isso a gente deve ter alguma mudança aí na nota ainda nas próximas semanas. O que faz de você, você? Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem 97% de aprovação da crítica e 91% de aprovação do público. O que também é algo normal quando você fala de um filme infantil, que nem é tão infantil assim, e que tenta trazer uma mensagem que não fica tão clara você assistindo meio que jogado lá no sofá. Você tem que assistir focado. Então dá para entender essa diferença, já que, como eu disse algumas vezes já, a crítica costuma dar uma nota um pouco mais baixa que o público. Não foi o caso aqui, mas pô, você está dentro dos 90% de aprovação, ou seja, o filme é ótimo, é excelente, passa uma mensagem sim do real sentido da vida. Eu já trouxe um vídeo sem spoilers para você sobre isso aqui no canal, e em breve, aliás, você clica aqui para assistir inclusive, mas em breve no meu IGTV do Instagram eu vou trazer o vídeo com spoiler, então já fica de olho lá, já me segue lá no Insta, o j.m.carneiro que está aparecendo aqui embaixo, você já me segue lá inclusive fazendo a propaganda aqui, e agora sim vamos pro primeiro lugar. Eu vim aqui para buscar meus irmãos, Mycroft e Sherlock. Sim, Sherlock Holmes, o famoso detetive. Enola Holmes. Gente, por que eu coloquei esse filme aqui? 91% de aprovação da crítica e 71% de aprovação do público. Mas o que aconteceu? Foi o seguinte, ele consegue trazer uma história de Sherlock Holmes sem colocar esse icônico personagem como a figura central da trama. Então ele conta a história da irmã do Sherlock Holmes, que é a Enola Holmes, e uma outra questão que eu levei em consideração para colocar esse filme em primeiro e o Soul, que teve aprovação maior, você está falando mais de 90% nos dois casos, tanto público quanto crítica, é pelo fato de Soul ter sido lançado há menos de uma semana, então essa média pode dar uma caída, igual aconteceu com Mulher Maravilha, por exemplo, e Enola Holmes já está aí no streaming há bastante tempo, o que mostra uma média mais consolidada do filme, e a gente está falando de uma atuação incrível, e a gente está falando de uma produção incrível, e a gente está falando de uma aprovação muito boa, né?
com mais aprovação da crítica do que do público, o que é uma outra questão que vale a gente ressaltar aqui, que talvez esteja relacionado no público em querer ver mais o Sherlock Holmes na história e isso não acontece. Então talvez tenha batido uma certa decepçãozinha e aí você dá uma nota mais baixa por causa da sua expectativa que não foi atingida. Mas o filme te entrega uma história legal? Sim. E por que a gente precisa sempre bater na tecla da visão do personagem que é mais conhecido? Dá pra gente fazer um filme com outras vertentes de um mesmo personagem. Porque se você quiser contar sempre a mesma história, vai ficando repetitivo. Então você pega e muda a visão da história. E isso é legal pra caramba. Então a gente tem que dar mais valor pro diferente, tá certo? Eu falei isso sobre Mulan e falo aqui de novo também, tá certo? Bom, gente, agora eis que chega o momento de eu agradecer a todos vocês, não só pelo vídeo de hoje, por ter chegado aqui até o final, mas por todos os vídeos, por cada minuto, por cada vídeo assistido, por cada like, por cada comentário, por cada inscrição, por cada sininho acionado. Vamos continuar fazendo essa parceria aqui crescer. Por isso, se nesse fim de ano, nesse último dia do ano, eu estiver merecendo que você compartilhe esse ou algum outro vídeo que você achou legal com algum amigo, algum conhecido seu, algum parente, algum familiar, enfim. Se você acha que eu mereço o seu like no vídeo de hoje, a sua inscrição, você que está chegando hoje aqui no canal, o seu sininho acionado para continuar recebendo notificação e sabendo quando lança vídeo novo. Nós lançamos vídeo, foram 31 vídeos, até mais, porque teve dia que eu lancei 2 por causa da demanda. Foram acho que 33, 34 vídeos nesse mês aqui de dezembro. Janeiro a gente está chegando amanhã já com um vídeo também para vocês, trazendo tudo que a gente pode esperar do cinema, dos filmes para 2021, sucessos, coisas que vêm para engrenar, para agregar conhecimento, conteúdo para a gente. Então, cola em mim. Muito obrigado por toda essa ajuda que vocês me deram de abril até aqui quando eu comecei esse canal. E vamos juntos continuar crescendo em 2021 esse canal aqui. Daqui a um ano eu quero estar comemorando com vocês mais de 1000 inscritos, então eu dependo muito de vocês, tá certo? Bom, se 2020 foi um ano difícil para todo mundo, para a maioria das pessoas, né? Com certeza teve gente que gostou do ano, porque teve sucesso profissional, conseguiu sucesso na vida pessoal também. Então para essas pessoas, que 2021 seja ainda melhor. E para quem viu em 2020 um ano triste, um ano com muitos problemas, seja na vida também pessoal ou no trabalho, que 2021 seja um ano ainda mais maravilhoso para todo mundo, tá bom? Que todo mundo consiga realizar sonhos, metas, consiga estar mais perto dos amigos, que a gente possa se reaproximar daquelas pessoas que a gente gosta, poder reencontrar, dar um abraço, enfim. Então é isso, eu me despeço do último vídeo desse ano, mas não pensa que você vai se livrar assim tão fácil de mim, porque amanhã já tem vídeo de novo aqui no Cultura Pop Cia, gente. Então feliz 2021 e um grande abraço a todos, tchau!